Vamos lá, a Venezuela, vamos acionar o nosso Cláudio Rezende. O Caixa tá com ele também, né? O Caixa tá na área. Vamos transmitir o jogo daqui a pouquinho. E um duelo muito importante pro Galo, pensando em classificação. Pode ser um jogo que encaminha aí uma liderança de chave. É um duelo com peso importante, um Galo modificado. E você traz a expectativa pro duelo. Pra você ainda, Cláudio Rezende. Boa tarde, chega mais, Cláudio. Boa noite, Cirilo. Aqui em Caracas, hoje um dia nublado, chuvoso, temperatura aí na casa dos 23 graus. Tá um clima gostoso aí pra prática do futebol. Estou aqui ao lado do Caixa, que vai narrar hoje, né? O Atlético em busca da liderança isolada da Copa Sul-Americana nesse grupo H. O Caixa tá prontinho aqui, estamos na porta do hotel da delegação do Atlético para trazermos as últimas informações. O time tá definido, daqui a pouquinho a gente passa aí qual será o time do Galo para esse jogo. É um time alternativo, Caixa, é um time diferente, não tem Hulk, não tem Scarpa, que ficaram em Belo Horizonte, o Arana ainda lesionado, o Alan Franco, outro titular, também está tentando se recuperar. E o Cuca hoje dá um descanso para o Júnior Alonso. Eu destaco aqui o Bernard, que vai ter essa oportunidade, né, Caixa? Um trio de ataque com Bernard, Coelho e Rony. Expectativa do nosso narrador, Mário Henrique Caixa, para o jogo de logo mais, Caixa. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos amigos e amigas da Itatiaia. Eu espero um time motivado, porque eu tenho certeza que jogadores que não são no time titular e que terão oportunidade hoje, querem mostrar o serviço. O Atlético é um time hoje, é um clube que todo mundo quer jogar, todo mundo sabe que terá competições importantes todos os anos. O nível do Atlético nos últimos anos tem sido de grandes competições, de grandes participações, está sempre bicando alguma coisa ali. Então eu tenho certeza que motivação não vai faltar. Eu vi a sua reportagem com o Bernard, né? Ainda na chegada na cidade de Caracas. Bernard sorridente, motivado. Eu acho que o Bernard tem que ser isso pro Atlético. Bernard não é um jogador que tem que entrar, pegar a bola, dar para trás, ficar com aquele joguinho de meio campo, não. Bernard, a gente conhece ele pela ousadia, alegria nas pernas. O menino joga, hein? O menino é bom, hein? Foi o jargão que eu lancei para ele, de pegar a bola e tentar alguma coisa, que eu tenho certeza, Cláudio. 5, 6 tentativas do Bernardo, um drible, de ir para cima, 2, 3 ele vai acertar. Então, é esse jogo que a gente espera do Atlético, né? De vitória, não tem como não querer uma vitória aqui, é mais uma vez que o Atlético está passando por aqui, então eu tenho uma expectativa muito grande de que os 3 pontos virão logo mais. Hoje a gente não vai ter um grande público aqui não, viu? Caixa, Cirilo e quem nos acompanham, a expectativa de público do Caracas é na casa dos 3.000 torcedores, no estádio universitário, né, da Universidade Central da Venezuela, é inclusive o estádio onde a seleção da Venezuela joga pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas a gente já esteve aqui, né, Caixa, outras vezes no estádio. Daqui a pouquinho a gente vai chegar, né, para nossa transmissão. É um estádio neutro, né? A gente não vê pressão. Mesmo quando tá cheio, o estádio não tem aquela pressão. É longe, né, arquibancada do campo. Então, é jogo, além da questão do Atlético ter mais time, né, Caixa? Não tem pressão de torcida aqui. E o jogo sem pressão, com pouca torcida, mas que vai para o mundo todo. Claro. É uma Copa Sul-Americana, né, que representa muito e de muita importância para quem a conquista. E eu tenho certeza, né? O ano passado tivemos uma grande decisão, né, envolvendo inclusive o Cruzeiro e Racing, com o Racing sendo campeão. Eu me lembro que foi uma grande decisão também, com casa cheia. Então, sim, a Copa Sul-Americana vale muito. E, obviamente, Venezuela, que nunca participou de uma Copa do Mundo, tem a chance agora até esse ano, né, de participar, não tem o amor e a valorização que o futebol tem para nós brasileiros, para argentinos, para uruguaios, para colombianos, e aí se a gente atravessa o oceano europeu, né, na própria Europa Central, que também está sempre muito presente em competições e vive o futebol de uma forma mais efetiva. Mas, problema da Venezuela, problema do Caracas, e o Atlético tem que vir aqui fazer o seu papel, é o que caiu na chave, tem que vir ganhar, e obviamente essa fase passando, nós teremos outros embates, aí com argentinos, aí com brasileiros, com times
mais potentes aí, a coisa pode ficar mais motivadora, eu diria. Vamos lá, o Atlético então para hoje. A gente acompanhou o treino, não tem mistério, o Cuca vai mesmo com o Everson no gol, Saravia na direita, a dupla de zaga é diferente, com o Lianco e o Vitor Hugo, e na esquerda o Caio. Mais uma oportunidade para ele. Meio campo vai ter o Fausto Vera de primeiro volante, um trio de armadores, pela esquerda o Rubens, pela direita o Gabriel Menino. Eles já estão ambientados, né, com essa posição aí, tanto o Rubens quanto o Menino já foram laterais, e o Bernard centralizado, como um meia mesmo, para ir para cima, como disse o Caixa, e lá na frente a dupla de ataque, 2 titulares do Galo, estarão presentes aqui o Coelho ao lado do Rony. Esse é o time do Galo para encarar daqui a pouquinho, né, mais tarde, o Caracas Futebol Clube, valendo a liderança, os 2 times com 4 pontos, Cirilo, se o Galo vencer hoje, toma a frente do grupo e encaminha a classificação na Copa Sul-Americana. Boa, Cláudio. Daqui a pouquinho o Cláudio volta com mais detalhes. Vou perguntar ao Edu em instantes sobre... Eu ia dizer o seguinte, que você não vai ter muito trabalho hoje para desvendar como o Galo vai jogar. Nenhum trabalho. Já desvendaram para você. Já. Então daqui a pouquinho nós vamos detalhar e explicar essa história. Primeiro, o Rafael Leal traz informações também do adversário Caracas. A expectativa deles, querem também a liderança da chave, né? Vale a liderança pro Galo, vale pros caras também. Rafael Leal, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TBB. O Caracas, que é considerado ao lado do Deportivo Táchira, né? Um dos grandes da Venezuela. E vai enfrentar uma equipe brasileira em competições Conmebol na noite de hoje pela 27ª vez. Ganhou apenas um jogo contra equipes brasileiras, empatou 6 e perdeu 19 vezes. Dono da casa, igual o Cláudio Rezende estava falando, não terá a presença de grande público no jogo desta noite contra o Atlético. O treinador, o Fernando Aristeguieta, com aquela mudança no meio de campo, né? Porque o Coveia foi expulso contra o Cienciano, promoveu na tarde de ontem o último treinamento no centro de treinamento, Cirilo, que tem um detalhe interessante. O gramado onde eles estavam treinando é gramado sintético, mas o gramado do estádio da UCV é gramado natural. Então treinaram ontem no Society para o jogo de hoje no gramado natural do estádio, que é utilizado inclusive pela seleção venezuelana. Vamos a um provável Caracas, que não deve fugir muito daquilo que já falávamos ontem aqui na programação da Itatiaia. Benítez no gol, com Rito Lamantia, Luiz Mago e Jesus Yendes na primeira linha defensiva com 4 jogadores. Vicente Rodrigues, Miguel Vegas e Leslie Heraldes na segunda linha de 3, e na frente Echenique de Santos e José Hernández Chaves. É o provável Caracas para receber o Galo hoje às 9h30 da noite lá na Venezuela. Cirilo. Meu cara Edu Panzi, o Cláudio Rezende ontem já trouxe o time que ia jogar, já trouxe detalhes da equipe do Galo, que entrará em campo daqui a pouquinho contra a equipe do Caracas. É um time com mudanças importantes, como por exemplo, o Saravia na direita, o Vitor Hugo na zaga, o Menino de volta ao time titular, o Bernard entre os 11. E a história da formação tática, que é importante para falar além das peças, já vazou, né? Teve um vídeo vazado aí do Cuca nas redes sociais, tem matéria inclusive em itatiaesporte.com.br, onde há a clara explicação de como o Galo vai se comportar em campo, o que muda na tática com essas alterações e sem o super-herói, sem o Hulk como centroavante, Eduardo Panzi. O Cuca mandou um vídeo pros amigos, né? Mas no grupo tinha um amigo da onça. Costuma ter, né? Mas assim, não tem muito mistério, né? O Cláudio, a turma que tá lá na Venezuela, o Cláudio acompanhou o treino, né? Foi um treino aberto, ele viu a escalação, viu o desenho tático ali, falou de um losango, o Bernard jogando mais centralizado, o Fausto como o primeiro volante, mais uma oportunidade pro Caio Paulista jogando como lateral pela esquerda. Isso tudo o Cláudio traz desde ontem, quando assistiu o treino do Atlético. E hoje a gente viu um pedaço da preleção do Cuca para os jogadores. O que eu posso trazer para o ouvinte da turma do bate-bola? O Atlético, quando tiver a bola, a ideia é ter uma saída com 3 jogadores, Vitor Hugo pela esquerda, Fausto Vera entre os 2 zagueiros e o Lianco, com o Rubens baixando para fazer o primeiro jogador à frente dessa linha de 3 saindo. O Cuca deve usar os 2 laterais como alas, o Caio de um lado, o Saravia do outro, com muita liberdade para o Coelho atuar ali entre as 2 linhas defensivas do Caracas. Quando essa bola vai pro lado, o Coelho fica ali entre os volantes, atrai um dos volantes, essa bola pode chegar no Bernard ou no Menino. Quando chega num dos meias do Atlético, aí o Coelho se junta ao Rony como uma dupla de ataque, sem a presença desses volantes que ele já atraiu, dando mais liberdade para Bernard ou Gabriel Menino receber essa bola. Então não tem muito mistério, né?
Tudo isso se encaixa naquilo que o Cláudio Rezende trazia desde ontem, quando ele teve acesso ao treino do Atlético. E o que a gente fala, independentemente da escalação, de ser um time alternativo, com muitos desfalques, o Galo, ele é favorito para esse jogo contra o Caracas e pouco importa, muito em função do adversário. Se vazou o desenho tático, a escalação, o Atlético tem que se impor, tem que buscar controlar o jogo e vencer a partida lá na Venezuela. Mas é um Galo ofensivo, usando bastante os laterais pelo lado do campo, com os meias próximos à dupla de atacante. Gosto da formação, Cirilo. Eu também, pelo que vi, pelo que o Cláudio já trazia de informação, por isso que nós vimos hoje como confirmação. Gosto das escolhas, gosto do que o Galo propõe para esse desafio. É jogo bom para vencer o Caracas, hein? Duelo às 9h30 que você vai acompanhar aqui na Itatiaia. O Galo buscando, Edu, e é curioso, né? Se eu não me engano, depois do Mineiro, o Galo não venceu 2 seguidas, né? Porque venceu o Iquique e depois empatou com o Vitória. Acho que antes do Iquique não tinha vencido também, né? Deixa eu ver aqui. Empatou com o São Paulo antes do Iquique, ó. Antes do Iquique a gente falava de uma sequência sem vitórias. Aí eu lembro que ganhou do Iquique, já tinha uma sequência sem derrotas. Sem derrotas, porque tinha empates, né? É o número. O número você usa do jeito que você quiser. É verdade. Não vencia há muito tempo, venceu o Iquique, não perdia há muito tempo. É o cenário. Agora o Galo tem a chance de vencer 2 seguidas, né? Seria muito importante nessa história da retomada da confiança. Vou voltar à Venezuela. Cláudio Rezende segue conosco para fechar as notícias do Galo e os próximos passos. Cláudio. É isso, Cirilo. Então amanhã o Atlético deixa aqui Caracas. Pela manhã, volta marcado para 8h40, vai ter parada técnica para abastecimento e também imigração em Manaus, já no meio da tarde, e depois a chegada a São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O Galo vai direto, né, para o duelo contra o Mirassol, que vai ser disputado no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Cuca preservou para o jogo de hoje titulares importantes como o Hulk, principalmente Hulk e Gustavo Scarpa. Eles amanhã seguem também para São José do Rio Preto, saindo de Belo Horizonte, vão se juntar à delegação atleticana. Falava mais cedo, né, da possibilidade do Alan Franco. Ele não foi liberado do departamento médico, então aquela expectativa que havia para que ele pudesse já ser utilizado no fim de semana, ela está um pouco menor agora. Alan Franco deve ficar mais para a semana que vem. A princípio, os 2 reforços de peso, né? Hulk e Scarpa no fim de semana. Mas antes tem aqui, Copa Sul-Americana, logo mais, 8h30 da noite, hein? Estarei com o Caixa, com o Edu Panzi e com o Rafa Leal. Estaremos todos juntos, né, João Vitor Cirilo, na transmissão internacional da Itatiaia, aqui direto de Caracas, na Venezuela. É o Galão da Massa, para cantar alto, fora do Brasil mais uma vez, e assumir a liderança do grupo.